E aí, pessoal, tudo bom? Professor Ricardo. Hoje nós vamos falar sobre química verde. Você já ouviu falar desse termo? Sabe qual é a importância da química verde? Qual é o futuro da sociedade baseado na química verde? Se você não sabe, depois da vinheta, você vem comigo. E aí, pessoal, tudo bom? Então a gente vai começar a ver a química verde, né? Que parte é essa da química que está sendo tão falada, tão discutida? Tem inclusive caindo questões no Enem. A gente vai fazer um vídeo aí sobre esse tipo de exercício também, tá? Então, o que vem essa química verde? Qual é a importância para a sociedade, né? Então, antes de a gente começar a ver, já vou pedir para você se inscrever no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, dá aquela curtida no vídeo, deixe comentários, compartilhe, tá? Que é para a gente estar sempre podendo crescer o canal e ajudar vocês aí no que for de interesse, tá bom? Mas voltando aí, a química verde, né, é um ramo da química que vai visar melhor ao meio ambiente, tá? Então a gente tem uma definição da IUPAC, né? A IUPAC é o órgão regulamentador da química dentro do nosso mundo, da Terra, né? Ou seja, seria como se fosse uma ONU da química, vamos dizer assim, né? Para quem não sabe quem é a IUPAC. Então, toda regulamentação de química, de substâncias, de qualquer descoberta dentro do ramo da química, tem que passar pela IUPAC, tá? Então, segundo a IUPAC, né, que determinou isso daí, ou no caso regularizou, vamos dizer assim, a IUPAC ela diz o seguinte, qual é a definição da IUPAC? Tá? Ela fala que a invenção, o desenvolvimento e aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias perigosas. Então, o que a IUPAC quer dizer com isso? Qual é essa recomendação? Né? Que qualquer invenção, qualquer desenvolvimento ou aplicação de produtos e processos químicos, né, tendem a reduzir ou eliminar geração de substâncias perigosas. Tá? O que a IUPAC quer dizer, particularmente com substâncias perigosas? Substância perigosa, segundo a IUPAC, é qualquer substância capaz de vir atacar o meio ambiente e, com isso, claro, prejudicar toda a flora, toda a fauna e também o próprio homem. Então, substâncias perigosas são substâncias tóxicas, substâncias nocivas, que vai fazer mal ao meio ambiente, vai causar estragos ao meio ambiente. Tá? Então, dentro desse contexto, o que visa esse conceito segundo a IUPAC? Vamos tentar traduzir um pouco mais isso daí, né? O que a IUPAC quer dizer? Que a química verde, né, é uma química mais amigável, tá? Mais amigável ao meio ambiente, tá? Mais amigável ao homem, de uma maneira geral, né? E que vem procurar alternativas, tá? Que é para justamente fazer a troca, vamos dizer assim, né? Procurar alternativas para que venha uma proposta, tá? Baseada na química antiga, ou seja, na química tradicional. Então, ela procura criar meios, tá? Para que haja uma melhoria dentro da química, tá? Que venha substituir a química tradicional. Isso seria a química verde. Tá? Mas o que é baseada essa química verde? Da onde que foi tirada essa ideia? Quais foram os conceitos que veio gerar a química verde, ou a green chemistry, né, que é como chamado aí mundialmente. Tá? Nesse caso aí, tem os processos ou produtos da química verde, ou seja, daí que foram elaboradas algumas ideias para seguir, né, esse ramo. Tá? O primeiro produto, o processo aí, seria o uso de fontes renováveis ou recicláveis de matéria-prima. Tá? Então, sempre que for possível ter uma fonte renovável ou reciclável de matéria-prima, deve ser utilizado. O segundo aí, diminuição do gasto energético ou melhoramento da eficiência energética na produção. Ou seja, quanto menos gastar energia, melhor. Tá? Então, desde que tenha a formação do produto, da substância ali esperada. E evitar a utilização de substâncias tóxicas, bioacumulativas ou persistentes. Ou seja, substâncias que ficam no meio ambiente, que têm difícil degradação, que ficam ali persistindo, que ficam entrando na cadeia alimentar, como por exemplo, em um caso
O caso típico, né, que todo mundo já conhece, é o caso do mercúrio, né? Uma substância bioacumulativa, vai passando de organismo para organismo. Tá? Então, um exemplo aí. Assim como temos outras, né? Então, evitar a utilização de substâncias tóxicas bioacumulativas ou persistentes dentro do meio ambiente. A partir desses 3 parâmetros, ou desses 3 produtos, né, da química verde, desculpa, foi criado, né, os 12 princípios da química verde. Ou seja, esses 12 princípios são regras, né, que toda indústria, toda produção, todo ser humano, vamos dizer assim, deveria seguir. Isso para a gente tentar ter um mundo melhor, ter um planeta mais verde, né, um mundo menos poluído, dentro do que a gente espera e que a gente quer, não só para a nossa vida, mas para as vidas futuras, para a sociedade futura. Então, dentro disso, o primeiro princípio é o princípio da prevenção. O que diz esse princípio? Né? Que evitar a produção de resíduos é melhor do que tratá-lo. Ou seja, se a gente não estiver produzindo resíduos, não tem por que fazer tratamento, tá? Porque não tem o que ser tratado. Então, uma vez que a gente não tem a produção de resíduos, a gente vai evitar uma etapa que seria a etapa de tratamento. Então, a gente não vai precisar tratar. A gente vai estar economizando aí, uma vez que não vai estar produzindo nada que vá agredir ao meio ambiente. O segundo princípio é economia ou eficiência de átomos. O que isso tem a ver? Né? Vamos lá. É conhecida também como a síntese verde. Esse nome é importante. Então, ela visa a total conversão de reagentes em produtos sem a geração de resíduos. Ou seja, é a reação ocorrendo 100%. Eu tenho uma quantidade de átomos iniciais, todos esses átomos vão ser convertidos a produtos, né? Geralmente produtos não tóxicos, né? E com isso, a gente vai ter um aproveitamento 100% dos átomos ali, sem ter uma geração de resíduos ou substâncias poluentes. Tá? Então, isso aqui seria a economia ou eficiência de átomos. O terceiro princípio é o princípio da redução de produtos perigosos. Isso é importante. Né? Na formação de um produto, sempre que possível, deve-se utilizar e gerar substâncias que tenham pouca ou nenhuma toxicidade ao ambiente. Então, os processos reacionais vão acontecer. Nós precisamos. A sociedade precisa. O mundo precisa. Porém, a gente tem que fazer essa produção, tá? Sem que haja uma toxicidade ao meio ambiente. Tá? Então, a gente tem que gerar produtos que não sejam tóxicos ou que o impacto ambiental seja mínimo possível. Tá? O quarto princípio é desenvolver produtos seguros e eficientes. Os produtos químicos devem ser desenvolvidos para que realizem a sua função e não sejam tóxicos. Então, uma vez que você faz a produção de uma substância, de um produto químico, né, ele tem que ter a função dele ali dentro da sociedade, mas ele não pode ser tóxico. Como, por exemplo, vamos botar aí uma garrafa PET. Ela tem um uso dentro da sociedade, mas ela é descartável. Né? Então, dali ela acaba sendo tóxica, ela acaba poluindo o ambiente. Tá? Então, lembrando o conceito de tóxico, é tudo aquilo que causa mal ao ambiente. Tá? Não é algo tóxico, por exemplo, um gás tóxico, não é só isso, mas é tudo aquilo que venha poluir o ambiente, que venha degradar, né, o meio ambiente, a flora e a fauna, como já falei no início. Tá? O quinto princípio é eliminar ou tornar seguros solventes e auxiliares de reação. Então, o uso de solventes deve ser minimizado, gerando assim baixo impacto ambiental. O que vai acontecer desde uma reação química? A gente às vezes precisa utilizar um solvente, precisa utilizar um auxiliar de reação, né? E dentro disso, esses auxiliares, esses solventes já vão acabar poluindo mais. Tá? A gente vai obter o produto que a gente quer, mas vai ter a geração de poluentes. Então, uma vez que a gente elimina ou faz com que esse uso de solvente seja seguro, ou seja, seguro no sentido de não poluir o ambiente, tá? Está sendo válido, mas nem sempre isso é possível. Tá? Então, a gente tem que minimizar o uso de solvente, toda vez que for possível, nas reações químicas e com isso gerar, né, um baixo impacto ambiental ou nenhum de preferência. Né? O sexto princípio, eficiência energética. Tá? Então, o uso energético deve ser minimizado e, se possível, proveniente de uma fonte renovável. Então, uma vez que a gente está usando energia, a gente tem que gastar menos energia possível. E se for haver o gasto, que esse gasto energético seja uma fonte renovável, que a gente possa sempre estar renovando ali, sempre reaproveitando.
Então, esse é o objetivo. Tá? Então, por exemplo, uma fonte de energia, como, por exemplo, petróleo, tá? Ele não vai ser renovável. Ele ainda vai ser um poluente, não vai ser renovável. É diferente, por exemplo, das águas. Né? A água ela faz a hidrelétrica, né? A gente tem as hidrelétricas através do funcionamento das águas, né? E é sempre um processo renovável. A água está sempre se renovando no meio ambiente. Tá? Então, se for pensar dessa forma, a energia solar, né, também, tá? Então a gente vai ter uma eficiência energética melhor, a gente vai conseguir obter o produto, porém com menos gasto energético e menos geração de energia, nesse caso aí. O sétimo seria o uso de matérias-primas renováveis. Então, o uso de matérias-primas renováveis ou materiais já reciclados deve fazer parte da realização de uma reação. Então, se for possível, a gente utilizar uma matéria-prima renovável ou um material reciclado. Por quê? A gente vai ter feito já o reaproveitamento de uma etapa anterior, dessa substância de maneira anterior. Então, a gente vai estar reaproveitando. Não vai precisar pegar algo da natureza, ficar degradando o meio ambiente cada vez mais. Tá? Então, nesse caso, aproveitar uma substância é sempre válido. O oitavo princípio, né? Evitar a formação de derivados. Tá? O que seriam esses derivados aí? Tá? Alguns processos vão envolver intermediários. Tá? E esses intermediários devem ser minimizados ao máximo possível, se possível não existir, né? Pois a formação de etapas exige o uso de reagentes adicionais. O que significa isso? Nem toda reação química acontece de uma maneira direta. Tá? Ou seja, eu peguei uma substância, reagi com outra e obtive meu produto. Muitas vezes, as reações têm uma etapa, aí vai produzir uma substância, essa substância vai para uma segunda etapa, vai produzir uma terceira substância e por aí vai, gerando etapas reacionais, ou seja, várias reações intermediárias, até chegar na reação final, ou seja, a reação do produto final, da substância final. Então, dentro disso, o que vai acontecer? Cada etapa que é formada, cada etapa que é utilizada, são mais substâncias que vão sendo colocadas no processo reacional. E com isso, a gente vai ter uma grande tendência a aumentar os poluentes, né? No caso, as substâncias tóxicas aí ao nosso ambiente. O nono princípio, o uso de catalisadores ou a chamada catálise. Tá? O catalisador, né, a presença de catalisador, ela vai favorecer a rapidez de uma reação. Então, o catalisador favorece a rapidez de uma reação e vai diminuir a formação de produtos indesejados. Uma vez que eu tenho uma reação mais rápida, ela vai ser mais direta. Sendo mais direta, eu vou ter menos produtos formados, ou seja, eu vou ter aquele produto principal ali, um ou outro produto final, que de repente com controle pode ser evitado ele ser tóxico. Né? Então, dentro disso, o processo de catalisador, o uso de catalisadores, o processo de catálise, né, ele vai fazer com que a reação seja mais rápida. Se ela for mais rápida, ela vai ter menos gasto energético e com isso vai ter a produção de menos substâncias indesejáveis. Tá? Ou seja, vai ser um processo mais direto aí. O 10º princípio são produtos degradáveis. Isso é muito importante, né? Uma vez que a substância produzida, ela não vai reagir com outra após o seu uso. Então, a substância degradável é aquela que a gente usou, tá? E ela não vai reagir mais, ela não vai ficar mais no meio ambiente, tá? Ela não vai ter mais aquele efeito nocivo ao ambiente. Então, não vai ter outras reações possíveis ali. Tá? Então, o produto vai ser degradável ali no meio ambiente, não causando a toxicidade ou a perpetuação dele dentro do ambiente aí. Tá? E 11º princípio, controle de processos em tempo real para prevenir a poluição. Então, ou seja, é o controle de uma reação química. Né? Então, durante um processo químico, este deve ser constantemente monitorado a fim de evitar a formação de produtos indesejáveis. É que negócio é tomar conta da reação do início ao fim, saber o que está acontecendo, fazer as análises, fazer todos os testes de verificação. Tá? Então, dentro de uma indústria, é sempre necessário ter esse monitoramento. É algo difícil, mas não é impossível. Tá? Então, dentro disso, o controle desse processo ele tem que ser ali, ficar bem em cima do processo ali. Né? Os controladores têm que ficar bem em cima do processo, saber se não está gerando alguma substância tóxica, né? Ou se vai precisar de mais substâncias, mais reagentes, vamos dizer assim, para que a reação ocorra. Então, seja um controle que deve ser feito. Tá? O 12º princípio, o último, né?
desenvolvimento de processos seguros. Tá? Então, ele visa implementar processos que evitem acidentes. Então, uma vez que você tem um processo seguro, né, a formação de acidente, né, o aparecimento de acidente vai ser minimizado. Uma vez que você minimiza acidente, você tem menos riscos de explosão, menos riscos de vazamentos, enfim, o impacto ambiental ele é diminuído. Tá? Então, a gente tem que fazer sempre o processo em segurança. Tá? Então, esse 11º e 12º, eles são muito próximos, um vai depender basicamente do outro. Tá? É questão de segurança mesmo. Tá? Então, esses daí foram os 12 princípios da química verde. Então, toda indústria, toda sociedade deve seguir esses princípios aí. Isso serve para a casa da gente. Imagina a gente na nossa casa, né? Em pegar, por exemplo, esse último processo de desenvolvimento de processos seguros. Você, por exemplo, está fazendo um alimento, está no fogão, já pensou, de repente, deixa escapar o gás, né? Pode ocorrer uma explosão. Então, é processo de segurança. Tá? Controle de processo, você está controlando ali o seu alimento, se não vai queimar, se você não está gastando água, se não está gastando alimentos em excesso, não está jogando fora produtos que poderiam ser reaproveitados. Então, tudo isso daí, quando eu falei no início, não é só para as indústrias, não. Para a nossa vida, para a nossa casa. Isso também é muito importante utilizar esses 12 princípios. Mas, continuando aí, nós temos algumas ações obrigatórias para que esses 12 princípios também ocorram. O uso de reagentes alternativos e renováveis. Isso tem que acontecer. Reagentes que minimizem a perda de materiais. Ou seja, a gente vai ter o aproveitamento total do reagente, tá? Da substância. Substituição de solventes tóxicos. Então, se eu tenho uma outra substância que não é tóxica, se eu posso substituir, vamos substituir, vamos poluir menos. Aperfeiçoar processos naturais de síntese. Ou seja, quanto mais próximo ao natural for essa reação, tá, melhor vai ser para o meio ambiente. Tá? A gente sabe hoje em dia que muitas substâncias, né, são provenientes, são sínteses, né, de processos naturais. Ou seja, uma substância natural que agora está feita em laboratório. É uma síntese daquela substância. Então a gente tem que tentar fazer sempre o mais fiel possível à reação natural. Desenvolvimento de substâncias que não poluam o meio ambiente. É óbvio, né? Você não pode desenvolver substâncias que venham poluir o ambiente, que não seja tóxica. Né? Melhoria em processos reacionários com a diminuição de impurezas. Uma vez que você tem menos impurezas, né, você vai gastar menos, você vai melhorar o seu processo de reação. Minimizar o gasto energético, isso sempre, né? Quanto menos gastar energia, melhor para o meio ambiente, melhor para a indústria, melhor para tudo, para a nossa casa, né? Gastar menos energia, né? Sobra mais dinheiro no bolso. E aí nós temos vamos dizer assim, um duelo entre a química sustentável e a química ambiental. Muita gente pensa que uma coisa tem a ver com outra, mas não, tem um pouquinho de diferença, tá? A química sustentável é diferente da química ambiental. O que vem a ser a química sustentável? A química sustentável é uma química que procura ver a prevenção, tá? Procura ver os cuidados, procura ver a forma de ação, né, para prevenir a toxicidade de substâncias, né, perigos ambientais, enfim. Tá? Isso é o princípio da química sustentável, é sempre buscar a prevenção. Bom, e a química ambiental? O que ela vem trazer aí? A química ambiental, né, ela visa já justamente a eliminação de substâncias presentes na natureza. Nesse caso, a química ambiental vai fazer a limpeza, né, aquilo já está poluído, então agora a química ambiental vai entrar para tentar minimizar essa poluição, vai tentar eliminar essas substâncias tóxicas na natureza. Então, a química sustentável ela evita, ela faz a prevenção, e a química ambiental, vamos dizer assim, ela faz a limpeza do que já está sujo. Tá? Então, é muito importante, né, essa diferença, né, da química sustentável para a química ambiental. Tá? Se parecem termos, tá? Porém, não é a mesma coisa. A gente pode fazer essa confusão de um com o outro. Tá? Então, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham entendido esses 12 princípios. É muito importante. Tá? Não deixe de curtir o vídeo. Não deixe de compartilhar. Deixe comentários sempre que for possível. Estou ajudando vocês aí. A gente vai ver mais à frente aí exercícios voltados à química, né, os 12 princípios da química verde, ou no caso, fatos que envolvem a química verde aí, tá? Mais à frente eu vou colocar esse vídeo aí
com exercícios, questões de Enem, questões que são cobradas atualmente, tá certo? Então é isso aí, eu espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Um forte abraço, um mal de beijos, fui!